Nós vamos falar um pouco a respeito dos equipamentos de proteção individual. É fundamental que a gente tenha ciência dos riscos envolvidos no ambiente de trabalho, principalmente quando a gente fala num contexto de estabelecimento de assistência à saúde. E aí eu trago uma imagem para vocês que eu acho muito impactante, com a pergunta: todo risco será mesmo perceptível? Olhem essa imagem, um menino parado com um tubarão atrás, e ele nem se deu conta que existe um animal tão grande e tão ameaçador ali para ele. Imagine então se a gente falar num ambiente de assistência à saúde, aonde o número de micro-organismos que podem estar circulando dentro desses ambientes é imensurável. E por que será que é tão grande o número desses micro-organismos nesses ambientes? Justamente porque ali circulam várias pessoas. E são pessoas que vão desde os profissionais de saúde até mesmo os próprios pacientes e visitantes que frequentam esses locais. E cada pessoa, nós temos que lembrar que elas trazem com elas uma microbiota própria do corpo humano. Eu tenho a minha microbiota, vocês têm a de vocês, e no nosso organismo, esses agentes não causam nenhum mal, nenhuma doença. Mas também nós temos que lembrar que, além dessa microbiota que eu tenho no meu organismo, que muitas vezes eu vou levar para dentro de um hospital, ali também existem pessoas chegando com outros micro-organismos diferentes daqueles da sua microbiota e que daí sim podem ser agentes causadores de doenças, de quadros infecciosos, porque não são próprios da microbiota das pessoas que circulam nesses ambientes. E aí vamos pensar a respeito das vias de transmissão desses agentes que a gente falou que fazem parte do próprio organismo ou que são agentes vindos de fora, do meio externo. Eles são transmitidos de alguma forma. Por conta própria, eles não vão sair de um organismo para o outro organismo. Eles têm que ser carreados de algum jeito. Então nós temos que pensar nas vias de transmissão. E eu vou começar pela primeira delas, que é a via respiratória. É possível que eu transmita um agente biológico que está no meu trato respiratório para uma outra pessoa através de gotículas ou partículas de aerossol. As gotículas, elas são emitidas a partir do trato respiratório superior. Elas são partículas um pouco maiores, de 0,5 micrômetros. O aerossol, ele já é proveniente do trato respiratório inferior e são partículas menores que as gotículas, em torno de 0,1 a 0,3 micrômetros. Então, isso é importante a gente entender a diferença entre gotícula e aerossol, quando um é gerado, quando o outro é gerado, porque daí eu vou perceber que existem procedimentos que são realizados dentro dos ambientes de assistência à saúde que podem promover a emissão desse aerossol, por exemplo, porque ele vem do trato respiratório inferior. As gotículas, como elas estão mais superiores, podem ser facilmente eliminadas por nós. Inclusive aqui as gotículas podem estar sendo emitidas por mim enquanto eu estou falando. Não é alguma coisa que eu perceba, não é tão claro nem para as pessoas ao meu redor, mas certamente elas estão sendo eliminadas no ambiente. E aí essa imagem também lembra a gente algo muito simples de acontecer, como um espirro. E se eu não utilizar a higiene respiratória, que é proteger o meu nariz, a minha boca, no ato de espirrar com a dobra interna do meu cotovelo, eu vou estar eliminando várias gotículas nesse ambiente. Então, elas são facilmente transmitidas. Já o aerossol, que são partículas bem menores, vão ser emitidos no ambiente quando o profissional de saúde realiza procedimentos mais invasivos, como, por exemplo, uma intubação orotraqueal. Nesse momento, pode parecer que não é um procedimento de tanto risco, mas é um procedimento que envolve a emissão de grandes quantidades de aerossol. E o que a gente não pode esquecer,
eles são partículas tão pequenas e por isso elas são muito leves, o que significa que elas vão ficar suspensas no ar por alguns minutos. Então eu não posso pensar em usar um EPI apenas para o momento da intubação, por exemplo. Lembrando que o aerossol vai ficar suspenso, eu preciso permanecer naquele ambiente com aqueles EPIs para evitar o risco da minha contaminação. A outra forma de transmissão de um agente biológico no ambiente de assistência à saúde é através do contato. E esse seguramente é uma forma de transmissão de alto risco, alto potencial. Todos nós temos por hábito circular nos ambientes tocando superfícies. E os profissionais de saúde, muitas vezes realizando tantos procedimentos no dia a dia, na sua jornada de trabalho, nem sempre têm por hábito higienizar as mãos nos intervalos entre um procedimento e outro. E aí reside o grande perigo. O risco de você ter tocado, às vezes, numa superfície contaminada, numa ferida de um paciente e levar nas mãos, mesmo que elas estejam enluvadas, esses agentes biológicos de um ponto para o outro dentro desse ambiente. Então veja aí essa imagem, todos esses pontos que estão marcados são possíveis pontos de contaminação que muitas vezes nós acabamos negligenciando no dia a dia do nosso trabalho. E nós não podemos esquecer que existem sempre aquelas superfícies que precisam chamar mais a nossa atenção em relação a riscos de contaminação, porque elas são superfícies muito tocadas por nós no dia a dia. Maçanetas de porta, os próprios equipamentos utilizados pelos profissionais de saúde, o esfigmomanômetro, o estetoscópio, como esse na imagem, se não for feita uma desinfecção com o álcool entre um paciente e outro, olhe o risco, o tamanho do risco dele ter tocado na pele de um paciente e levar contaminação nesse estetoscópio quando ele for fazer uma ausculta de um outro paciente. Então, é fundamental lembrar de fazer uma desinfecção. Termômetros são itens extremamente utilizados no dia a dia do nosso trabalho dentro dos hospitais, das clínicas, de consultórios, de unidades de saúde. E se você não fizer a desinfecção quando você utilizou em um paciente, antes de utilizar no outro paciente, fazer a desinfecção nesse intervalo, é muito alto o risco da transmissão de agentes biológicos nesse processo. Outros pontos muito tocados e que a gente tem que prestar bastante atenção são as áreas próximas ao paciente. As grades do leito, como você está vendo na imagem, elas são pontos bem críticos desse espaço perto do paciente. Tanto ele toca muito as grades, quanto os próprios profissionais de saúde. E a gente tem que lembrar sempre de fazer a desinfecção, inclusive, desses locais. O próprio paciente, se nós formos lembrar em relação a essa imagem, ele também tem superfícies, as mãos podem estar contaminadas. Então é fundamental que na hora que você prestar uma assistência, se você precisar tocar no paciente, logo em seguida você também realiza a higiene das mãos. As mãos, nós já vimos que são um dos principais veículos para a transmissão dos agentes biológicos dentro dos serviços de saúde. E eu não sei se você sabe, mas nas nossas mãos nós podemos conter de 10 mil a 1 milhão de unidades formadoras de colônia. O que são unidades formadoras de colônia? São micro-organismos em condições viáveis de causar alguma doença. É uma quantidade bem significativa e bem importante. Estudos mostraram que por conta dessa quantidade de micro-organismos que nós podemos carregar nas mãos, 80% dos quadros infecciosos que são gerados dentro dos serviços de saúde são provocados através de mãos contaminadas. Então veja o impacto desse número. Se nós capricharmos na higiene de mãos, nós temos a chance de reduzir em até 80% a incidência dessas infecções. Então esse número é muito relevante, mas é preciso lembrar que existe uma consequência ainda mais dolorosa nessa questão de transmissão de agentes biológicos.
Muitas pessoas internam em serviços de saúde e não têm condição de sair de lá. Ou porque evoluíram para um quadro de óbito, faleceram por conta de uma infecção, e isso é algo extremamente grave, ou porque podem ter consequências como sequelas motoras, físicas, um membro amputado por conta de uma infecção que não conseguiu ser tratada dentro da instituição de saúde. As infecções são extremamente sérias, podem provocar danos e eventos adversos para esses pacientes, e essas situações são altamente evitáveis com uma prática extremamente simples como a higiene de mãos. Depois de toda essa nossa discussão, que motivos não faltaram para que a gente entendesse a importância da higiene de mãos, eu trago aqui uma imagem com uma provocação, uma pergunta, né? Pare e pense. Se tem razões tão sólidas, tão consistentes para que a gente realize a higiene de mão, por que essa prática, essa adesão é tão baixa? A Organização Mundial da Saúde, num estudo recente, coloca que 40% dos profissionais apenas realizam a higiene de mão na sua prática diária de atendimento ao paciente. E esse número é extremamente baixo. Respondendo então essa pergunta feita pela Organização Mundial da Saúde, por que a adesão à higiene de mãos é tão baixa, sendo que nós temos tantos motivos para a gente realizar essa prática na nossa assistência, alguns estudos trouxeram certas respostas. Primeiro dos motivos que foram apontados, a prática da higiene de mãos por profissionais que atuam em unidades críticas, como as unidades de terapia intensiva. Parece estranho a gente pensar que justamente numa unidade como essa é onde a adesão é menor. Ficam aqui algumas possíveis explicações. Profissionais que trabalham nessas unidades muitas vezes trabalham com uma demanda de atividades maior, uma pressão maior também, porque são quadros às vezes inesperados que são admitidos na unidade, e o profissional nessa correria acaba esquecendo de higienizar a mão também ali. A segunda razão pela qual os profissionais aderem menos à higiene de mãos, nos estudos que foram feitos, mostrou uma diferença da adesão à higiene de mãos durante a semana, de segunda a sexta-feira, versus a adesão da higiene de mão no final de semana, no sábado e no domingo. Talvez algumas coisas justifiquem essas diferenças durante a semana e final de semana. Durante a semana, nós temos mais pessoas dentro do hospital, entre eles os chefes e os supervisores. E, infelizmente, algumas pessoas são condicionadas a aderir práticas se estiverem sendo supervisionadas. No final de semana, eu já não tenho essas presenças próximas. Então, eu entendo que eu não preciso realizar uma prática ou outra, fazer a higiene de mão corretamente, no tempo correto, no momento correto. Afinal de contas, não tem ninguém aqui para observar se eu fiz ou não fiz. Mas também tem uma outra possibilidade que justifica essa diferença da adesão durante a semana e da adesão no final de semana. No final de semana é preciso lembrar que a quantidade de profissionais também é menor, tende a ser menor. Menos pessoas trabalhando e eu tendo a mesma quantidade de pacientes, a tendência é que a correria seja maior e com isso eu deixe de higienizar a mão porque eu tenho que fazer uma atividade a mais para aquele final de semana. O terceiro motivo para uma baixa adesão à higiene de mãos que os estudos revelaram são os profissionais quando eles usam as luvas de procedimento. Existe uma tendência a calçar luvas de procedimento e negligenciar a prática da higiene de mãos. Talvez porque isso dê ao profissional uma falsa sensação de segurança. O quarto ponto para que ocorra uma baixa adesão à higiene de mãos é a falta dos insumos necessários para que eu realize a higiene das minhas mãos próximos de onde está acontecendo a assistência ao paciente. Não é possível que a gente imagine que um profissional que está fazendo uma assistência neste ponto vá fazer um deslocamento maior de alguns metros para que ele encontre
um álcool para ele higienizar as mãos ou as pias para que ele possa fazer uma higiene com água e sabonete líquido. Então é fundamental que estes insumos estejam perto do profissional, aonde ele está realizando a sua assistência. Se estiver longe, certamente ele não vai higienizar a mão nesse momento. Outro motivo para uma baixa adesão à higiene de mãos: eu não tenho modelos de comportamento entre os líderes da instituição que eu trabalho. Ou seja, eu sou admitida, eles realizaram alguns treinamentos para que eu entendesse a importância da higiene de mãos na prevenção das infecções. Eu também recebi orientações dos momentos em que eu tenho que fazer essa higiene de mãos, mas a própria liderança, que tem que servir de referência para mim, não realiza essa prática. E isso tende a fazer com que ele deixe de praticar a higiene de mãos, assim como os líderes. Outro motivo observado por alguns profissionais de saúde, inclusive essa justificativa veio deles, que aqueles que aderem à higiene de mãos se sentem desconfortáveis quando percebem que um colega próximo a ele, que não adere à higiene de mãos, não tem nenhuma consequência em termos de punição. Claro que não é a melhor forma de você fazer um profissional aderir a essa prática, punindo quem não faz. Mas, por outro lado, nós temos que lembrar que aquele profissional que faz e faz da forma correta, no tempo oportuno, ele acaba se sentindo menos privilegiado quando ele vê que aquele colega que não faz essa prática, não acontece nada com ele, a situação fica indiferente. Ele acaba abrindo mão desse processo porque percebe que não é importante para a instituição e acaba não sendo importante para ele também. Falando de higiene de mãos, nós não podemos deixar de lembrar dos adornos. Os adornos não combinam com o ambiente de saúde. Nessa imagem, vocês podem perceber que existe uma placa de agar onde foram depositados alguns anéis. Na segunda placa, mostra o crescimento de micro-organismos em cima dessa solução, revelando que o anel já tinha com ele alguns micro-organismos albergados. Na terceira placa, vocês conseguem observar que, da mesma forma, cresceram micro-organismos depois que um profissional de saúde fez a higiene das mãos com água e sabonete líquido, mostrando que o sabonete líquido não agiu nesses anéis. Os micro-organismos que estavam ali continuaram ali. E na quarta placa, na quarta imagem, você observa a mesma coisa, ou seja, o crescimento de micro-organismos depois que o profissional realizou uma higiene de mãos com álcool 70, mostrando que da mesma forma que a água e o sabonete não agiram nesses adornos, o álcool também não agiu. Então, em resumo, adorno não combina com o ambiente de assistência à saúde. Para uma higiene de mão ser eficaz, nós temos que tirar todo tipo de adorno dessas mãos. Agora nós vamos falar a respeito dos equipamentos de proteção individual, que são itens essenciais para a segurança dos profissionais de saúde nos ambientes de assistência. Basicamente, são 7 EPIs que os profissionais de saúde precisam conhecer e ter acesso. As máscaras de proteção facial com filtro, que são a máscara cirúrgica e a máscara N95 ou PFF2, o óculos de acrílico, o protetor facial do tipo Face Shield, o gorro ou touca, o avental e as luvas de procedimento. Vamos falar de cada um desses EPIs separadamente, os pontos que são mais importantes para que você tenha conhecimento. Primeiro deles, a máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica, ela deve ser fabricada com 3 camadas de um produto chamado não tecido, que é próprio para uso odonto, médico e hospitalar. A configuração desse não tecido, como eu disse anteriormente, ele tem que ter 3 camadas. A camada mais externa é chamada de span bond. A camada do meio é chamada de melt blown. E a camada mais próxima à boca, novamente, é um não tecido do tipo span bond.
O não tecido do tipo Spunbond, ele confere estrutura para a máscara. É ele que permite que ela fique naquele formato mais próximo ao desenho do rosto, sem que ele fique caído e sem que fique uma máscara frouxa, sem estrutura. O Melt Blown, que é usado no meio entre essas duas camadas, a mais externa e a mais interna, justamente é o elemento filtrante, essencial para essas máscaras cirúrgicas. Dessa forma, vocês conseguem perceber que não é qualquer tipo de não tecido que pode ser utilizado para a confecção de uma máscara cirúrgica. É essencial que seja um não tecido que tenha essa especificidade, o Spunbond e o Melt Blown no meio. Outra informação importante é que essa camada mais externa e esse elemento filtrante tem que ter uma característica de repelência aos fluidos que podem ser transmitidos pelo ar. Tem que ser hidrorrepelentes. É fundamental porque, do contrário, a máscara corre o risco de ficar úmida com muita facilidade. E máscara úmida perde a capacidade de filtração. Em relação à performance, as máscaras cirúrgicas, elas devem comprovar, e isso quem vai fazer é o fabricante dessa máscara, que elas possuem eficiência de filtragem de partículas, que é o chamado EFP, e essa eficiência tem que ser maior ou igual a 98%, obrigatoriamente. E também o fabricante deve comprovar que existe eficiência de filtragem bacteriana, que é o chamado BFE, e esse valor tem que ser maior ou igual a 95%. A fixação na cabeça dessas máscaras cirúrgicas também deve ser feita por tiras ou elásticos, fixados sem furos ou costuras. Outra informação muito importante: deve possuir dimensões adequadas que permitam cobrir completamente o nariz, a boca e o queixo do usuário. Portanto, máscaras jamais devem ser utilizadas embaixo do queixo ou cobrindo apenas a boca e deixando o nariz exposto, ou cobrindo até o nariz e a boca, mas deixando parte do queixo exposto. Elas têm que cobrir sempre nariz, boca e queixo completamente. Em relação à fabricação dessas máscaras cirúrgicas, é bem importante lembrar que elas devem ser confeccionadas com o clipe nasal, porque é ele que vai dar a moldura perfeita em torno do nariz e na parte superior das bochechas. E isso é bem importante para que a gente garanta uma vedação completa dessa máscara. O tempo de uso das máscaras cirúrgicas. Essa é uma pergunta que muitos profissionais acabam fazendo no dia a dia. De forma geral, as máscaras cirúrgicas elas têm que ser substituídas sempre que elas estiverem sujas ou úmidas. Lembrem que umidade jamais vai combinar com filtração. Máscara úmida tem que ser substituída imediatamente. Caso isso não aconteça de forma tão imediata, que não tenha ficado úmida tão logo depois que o profissional colocou essa máscara, é possível que você permaneça usando uma mesma máscara cirúrgica de 2 a 3 horas. Tudo vai depender do tempo que você ficou ali usando e a quantidade de vezes que você falou durante esse tempo. Se você falou muito, possivelmente eliminou muitas gotículas e essa umidade já vai estar começando a acontecer. Então, o que é importante lembrar é que umidade nunca vai combinar com filtração. Toda vez que a máscara estiver úmida, precisa ser substituída. Caso não tenha acontecido nenhuma situação ali durante o tempo de trabalho que tenha gerado uma umidade imediata ou logo na sequência que você colocou a máscara, é possível permanecer com ela por 2 ou até 3 horas de uso contínuo. E essa variação de tempo vai depender se você ficou com a máscara e acabou falando muito. Quando a gente fala, eu expliquei anteriormente que nós eliminamos gotículas e essas gotículas podem ser suficientes para gerar essa umidade. Se você ficou o tempo ali de trabalho, mais em silêncio, falou menos, pode estender esse prazo até 3 horas. É importante lembrar, máscaras cirúrgicas são descartáveis, então jamais reutilize.
Jamais tire uma máscara cirúrgica, você sentiu que ela estava úmida, colocou ela um pouquinho ali de lado, ela perde essa umidade, ela vai secando um pouco mais e você volta a utilizar a mesma máscara. Isso também não pode ser feito. Agora nós vamos falar de um outro tipo de máscara, que são chamadas peças semifaciais filtrantes, ou PFF. Essas máscaras, elas são próprias para prevenção do risco de inalação daquelas partículas menores que nós conversamos no início dessa aula, que são as partículas de aerossol, que são partículas bem pequenas, de até 0,3 micrômetros. As máscaras do tipo peças semifaciais filtrantes podem ser classificadas de 3 tipos diferentes. Existem a PFF1, PFF2 e a PFF3. Qual é a diferença básica entre elas? É o que elas conseguem filtrar. A PFF1 é própria para filtrar as partículas de poeira, névoa e neblina. A PFF2 é indicada para filtrar agentes biológicos. Por isso que a gente sempre cita como equipamento de proteção individual dos profissionais de saúde, a PFF2. E a PFF3 é quando nós precisamos fazer filtragem de partículas tóxicas, que não é o caso dos profissionais que trabalham nesses serviços de saúde. O que é importante a gente considerar em relação a essas diferenças entre a 1, 2 e 3, quanto maior essa numeração, maior é a capacidade que ela tem a penetração do aerossol, ou seja, ela vai filtrando mais. Na medida que ela filtra mais, a respirabilidade dessas máscaras acaba ficando menor, porque ela vai tendo tramas mais fechadas. Então, quem filtra melhor, confere menos condição de respirabilidade para o usuário. As máscaras também podem ser classificadas como PFF ou N. As máscaras N variam de N95, N99 e N100. Essa numeração é correspondente à capacidade de filtração que elas têm. A máscara N95 tem uma capacidade de filtrar aerossol em até 95%. A N99 em 99% e a N100 tem uma capacidade de filtração de 100%. Então, por que utilizar a máscara N95 e não a N100? Como eu disse anteriormente em relação às PFF, quanto maior a numeração, menor a respirabilidade. Uma máscara N100 confere menor condição de respirabilidade profissional. Se nós estamos falando de um EPI que ele precisa utilizar por um tempo, às vezes prolongado da assistência, certamente, se utilizar uma máscara que confere mais dificuldade para que ele respire, a chance dele ficar tirando e colocando esse EPI é grande e o risco dele se contaminar também. Eu quero deixar registrado aqui algo que é bem importante da gente ter conhecimento. Todas essas máscaras do tipo semifaciais filtrantes, as PFF ou as N95, 99 ou N100, elas podem ser fabricadas e comercializadas com válvulas de inalação ou de exalação. Porém, para profissionais que trabalham na assistência à saúde, que estão expostos aos agentes biológicos que existem nesses locais, máscaras com válvulas são contraindicadas, porque aonde existe a válvula, eu não tenho filtro. Então, eu uso a máscara acreditando que eu estou filtrando o ar que eu inalo ou o ar que é exalado também é filtrado, quando na realidade, através das válvulas, não existe essa filtragem. Por quanto tempo as máscaras semifaciais filtrantes do tipo PFF2 ou N95 podem ficar sendo utilizadas pelo profissional de saúde? Essa informação sempre deve partir do fabricante.
É obrigatório, quando ele fabrica uma máscara, que ele faça um registro desse produto e nesse registro ele informe o tempo de uso desse material. Porém, para conhecimento dos profissionais, caso essa informação não conste do rótulo desse fabricante, esse é um EPI que deve ter um limite máximo de uso pelo tempo máximo de uma jornada de trabalho. Então, se nós formos considerar que pela legislação vigente do Brasil, uma carga máxima de trabalho é em torno de 8 horas por dia, esse é o limite máximo que um profissional de saúde pode ficar usando uma máscara do tipo PFF2 ou N95. Se ele não usar por 8 horas contínuas, que ele contabilize essas 8 horas de uso de forma parcial, mas não ultrapasse esse limite. Agora nós vamos falar sobre algumas regrinhas de ouro para o uso das máscaras, sejam elas cirúrgicas ou as máscaras PFF2 ou N95. Toda vez que nós colocarmos uma máscara no rosto, nós temos que fazer testes de vedação, que nada mais é, coloquei a máscara, eu vou fazer a inalação e vou fazer a exalação do ar para perceber se existem escapes de ar acontecendo ao redor dessa máscara. Enquanto esses escapes de ar estiverem acontecendo, a vedação não é segura e eu preciso parar, ajustar essa máscara corretamente para então eu realizar os procedimentos assistenciais que eu preciso fazer. Existem algumas situações que podem prejudicar fortemente a vedação das máscaras no rosto. Por exemplo, homens que são profissionais de saúde e utilizam barba. Não é indicado que eles usem barbas, tanto por conta do risco de não vedar corretamente um EPI como esse, as máscaras, também porque os pelos podem ser pontos de contato das mãos e deixar ali agentes biológicos retidos. Outra regra de ouro fundamental de ser lembrada é que as máscaras de tecido não são consideradas um EPI, então não podem ser utilizadas pelos profissionais de saúde nos ambientes de assistência. Também lembre, nunca realize limpeza ou desinfecção de uma máscara. São produtos de uso único, então tem que ser descartado após o uso. Os outros EPIs que nós vamos falar agora são o óculos de acrílico e a máscara facial do tipo Face Shield. Na realidade, esses são EPIs passíveis de desinfecção, então o uso deles é muito simples. O que tem que ser lembrado é, toda vez que eu utilizei o óculos de acrílico e ou o Face Shield, porque não é obrigatório o uso conjunto desses dois, é uma proteção a mais usá-los de forma conjunta, mas após o uso de um, de outro ou de ambos ao mesmo tempo, o profissional tem que realizar a desinfecção antes de guardar esse EPI no seu armário. Outro EPI que nós vamos falar a respeito é o avental de contágio. Existe o avental que ele é permeável, que é um avental que tem uma gramatura menor de tecido, 30 gramas por metro quadrado, e tem o avental que é impermeável, que ele tem mais tecido na sua composição, até 50 gramas por metro quadrado. A característica que esses aventais têm que ter para serem considerados equipamentos de proteção individual é o fabricante apresentar o teste de eficiência bacteriológica, que é o BFE. Esse teste é que assegura que esse avental é considerado como um equipamento de proteção individual. É fundamental também que os aventais possuam mangas longas. O profissional tem que ter toda a parte de braço e antebraço protegida do contato com o meio externo. O outro EPI são as luvas de procedimento. É um EPI muito utilizado pelos profissionais no dia a dia das suas atividades. O que nós temos que lembrar é que as luvas de procedimento, como equipamentos de proteção individual, são próprias para serem utilizadas naquele momento específico que o profissional tem risco de contato com fluidos ou secreções. Portanto, não se justifica algumas cenas que nós acompanhamos em hospitais, unidades de saúde, de tantos profissionais
utilizando luvas em momentos que não envolvem contato com esses fluidos e essas secreções e circulando por esse ambiente livremente. O risco de ele estar levando agentes biológicos de um ponto para o outro e tendo aquela falsa sensação de segurança é muito grande. Então lembrem, a luva de procedimento é um EPI, mas que ele é destinado para ser usado no momento que o profissional tenha contato com fluidos e secreções. Fora desse momento, o profissional não precisa utilizar essa luva. E o que ele tem que realizar, de fato, é a higiene de mão. Um ponto muito importante de ser lembrado, que toda vez que eu colocar uma luva de procedimento, antes eu preciso higienizar a minha mão. Por quê? É possível que existam microfuros que não são perceptíveis a olho nu. Se a minha mão estiver contaminada, através desses microfuros, eu posso levar o agente biológico da minha mão para aquele paciente ou para o ambiente dessa assistência. Depois que eu coloquei as luvas, quando eu for retirá-las da mesma forma, por conta do risco desses microfuros, é fundamental que eu realize a higiene de mãos logo após. Também quero lembrá-los de uma situação que tem que ser evitada. O fato de nós estarmos utilizando luvas de procedimento não combina com eu aplicar o álcool diretamente nessa luva, tentando higienizá-la ao invés de higienizar a minha mão. Então, esta situação tem que ser totalmente abolida. Utilizei a luva, tenho que retirar e descartar e não passar o álcool na luva novamente. O uso duplo de luvas também é contraindicado. Como nós falamos, essas luvas podem ter microfuros. Da primeira camada para a segunda camada pode alcançar minha mão do mesmo jeito. Então, o correto é que você utilize somente um par de luvas. Agora nós vamos falar um pouquinho em relação às normas regulamentadoras. Algumas delas têm relação direta com a questão dos equipamentos de proteção individual e é bem importante que você conheça. A primeira norma é a norma regulamentadora 6, que é específica de equipamentos de proteção individual. Todos os EPIs, quando eles são fabricados e comercializados, eles devem conter um número de registro do certificado de aprovação, que é emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Essa é a garantia de que aquele EPI foi devidamente testado, ele foi fabricado nas condições que são exigidas pelas normas específicas para aquele tipo de EPI. Então, sempre confira na embalagem do produto que você recebe se ele possui este CA, que é o Certificado de Aprovação. A NR6 orienta também que é uma obrigação do estabelecimento entregar esses EPIs para os profissionais de saúde e também orientar e treinar a forma correta para uso desses equipamentos. Outra norma regulamentadora é a norma regulamentadora 32, que é de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. A primeira informação relevante dessa norma regulamentadora 32 é que ela alerta que nenhum profissional de saúde pode sair desses estabelecimentos com a paramentação com esses EPIs. É proibido por norma. A NR32 também informa que todas as vestimentas que foram utilizadas por profissionais de saúde em locais onde ele possa ter sido exposto a agentes infecciosos devem ser obrigatoriamente higienizadas pelo próprio estabelecimento de saúde. Ou seja, essas vestimentas não podem ser levadas para a casa do profissional de saúde para que ele higienize essas roupas na sua própria casa. A NR32 informa também que todos os EPIs que um profissional de saúde precisa para realizar uma assistência segura precisam estar acessíveis no posto de trabalho aonde ele atua. Não é admitido por norma regulamentadora que um profissional precise de um EPI
e tenha que buscá-lo em um outro ambiente diferente daquele onde ele está prestando cuidado. Então, é obrigatório ele ter acesso ao EPI no ponto aonde ele está trabalhando. E a última norma regulamentadora que nós vamos comentar aqui é a norma regulamentadora 24, que fala das condições de higiene e conforto nos locais de trabalho. A NR 24, ela comenta que o empregador deve obrigatoriamente fornecer para os profissionais de saúde condições dele armazenar os seus pertences, armários simples. Se esses profissionais não fizerem uso de equipamentos de proteção individual, esses armários pela NR 24 podem ser compartilhados entre um profissional e outro profissional. Porém, se ele for um profissional que realiza uma assistência com o uso de equipamentos de proteção individual, pela NR 24 é obrigatório que esse armário internamente tenha compartimentos duplos, aonde em um local ele vai guardar os pertences pessoais e em outro ele vai guardar os EPIs. Se ele não puder fornecer para o profissional um armário com compartimento duplo, obrigatoriamente ele tem que fornecer 2 armários, 2 portas para que em uma ele guarde os pertences pessoais e em outra ele guarde os EPIs. E agora nós vamos aprender a sequência correta para uma paramentação segura e também para uma desparamentação segura do profissional de saúde. Antes de eu começar a paramentação, é fundamental que eu realize a higiene das mãos. E o primeiro EPI a ser colocado são as máscaras cirúrgica ou N95/PFF2. Neste momento da paramentação, caso o profissional esteja colocando uma máscara que já tenha sido utilizada por ele anteriormente, é muito importante que após esta paramentação ele higienize as mãos. E colocar o segundo EPI, que é o gorro ou a touca. Coloca o óculos de acrílico. E coloca a paramentação com um protetor facial do tipo Face Shield. Vou colocar o avental de contágio. Caso o profissional de saúde esteja realizando a paramentação com um avental de contágio já utilizado anteriormente por ele, na sequência ele deve realizar a higienização das mãos. O último EPI a ser colocado são as luvas de procedimento e devem ser colocadas no quarto do paciente. Agora a desparamentação.
primeiro EPI a ser retirado são as luvas de procedimento e devem ser retiradas no ambiente onde o paciente está. Na sequência, em outro ambiente, o profissional deve higienizar as mãos novamente. Para remover o face shield e o óculos de acrílico. Esses dois EPIs podem ser depositados em uma bandeja, onde vai ser realizada a desinfecção com álcool 70 ou qualquer outra substância de ação semelhante. Logo após retirar o gorro, o profissional deverá descartar este EPI no resíduo comum. Na sequência, ele higieniza as mãos novamente para fazer a remoção das máscaras faciais. As máscaras faciais do tipo N95 ou PFF2 podem ser reutilizadas pelo mesmo profissional de saúde, desde que sigam as recomendações do fabricante. Nessas situações, é essencial que, ao retirar a máscara, a mesma seja acondicionada dentro de um envelope ou outro tipo de embalagem semelhante, a fim de evitar que a máscara fique jogada sobre essas superfícies, o que pode contaminar tanto a máscara quanto as próprias superfícies do local. Higieniza as mãos novamente, para daí retirar o avental de contágio. E nesse momento é muito importante ele tomar todo o cuidado possível para que não haja contaminação das mãos. Sempre removendo pela parte interna dos punhos, sem tocar na parte externa desse avental, dobrando ele pelo avesso e imediatamente descartando em um hamper para que ele possa ser higienizado. Quando o avental é descartável, pode ir para o lixo infectante. O que não pode ser feito? O profissional usar toda essa paramentação e esquecer de tirar os adornos, brinco, correntes e anéis. O profissional paramentado não deve atender aparelhos de celular. É importante que o profissional lembre de não tocar mucosas dos olhos, nariz e boca depois que ele estiver paramentado, para não correr risco de se contaminar. Na hora de remover uma máscara, o profissional não pode tocar na parte da frente dessa máscara, porque é a parte mais contaminada. Sempre remover pelas tiras ou elásticos laterais. As máscaras não podem ficar posicionadas embaixo do nariz, cobrindo somente a boca, ou totalmente no queixo, deixando o nariz e boca expostos. Também é importante que ela cubra com perfeição nariz, boca e queixo ao mesmo tempo. Somente nariz e boca é um erro. O queixo pode ser contaminado com o toque das mãos.